Bom dia. Hoje temos o grande prazer de receber aqui a professora Berenice Vilarinho de Mendonça. Professora Berenice, conhecida de todos, dispensa maiores apresentações. E nós agradecemos, em meu nome, em nome do Nilson, e de toda a disciplina, professora Berenice, sua vinda aqui conosco. A endócrino é sempre bem-vinda aqui, a professora Ana Cláudia também tem vindo, e a senhora está sempre conosco, participou do curso do Alcione também, ele estava muito orgulhoso da sua participação online no curso que ele faz. E queria só falar da professora, ela é professora titular da disciplina de endocrinologia, do Departamento de Clínica Médica, da Faculdade de Medicina, e ela é formada em Uberaba. Vou falar isso na faculdade, então, Faculdade de Medicina de Uberaba, hoje, Faculdade de Medicina da Universidade do Triângulo Mineiro, da onde veio o nosso ex-diretor, professor José Otávio Costa Auler Júnior. O professor José Otávio foi um dos responsáveis pela reformulação do currículo, entre outras coisas, aqui na Faculdade de Medicina. E também do livro que ela assina junto com o professor Mário Saad e o professor Rui Maciel. O professor Mário Saad também formado em Uberaba. Então, e o professor José Maria, que da geração mais nova de Uberaba também. Também era Uberaba na época dele. Lá, a professora Berenice tinha um grande professor, Nilson se lembra bem dele, professor Rezala Salum, que era professor de ginecologia lá, era professor, não sei se era titular na época, mas ele era professor de lá, e a gente teve a felicidade de conhecer o professor Rezala Salum, uma pessoa muito distinta, que a área dele era ginecologia oncológica, e eu tive a oportunidade, quando fui para Uberaba, eu era menino, meus filhos pequenos, aí eu fui até Ituverava, deixei meus filhos com minha sogra lá em Ituverava, e aí fui para Uberaba participar de um evento que ele organizou lá. Isso faz um bom tempo já. Então, professora, bem-vinda. É muito bom tê-la aqui conosco. Obrigada. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite. Também, para mim, é um prazer sempre vir à disciplina de endocrinologia, de ginecologia, né? A gente tem uma grande ligação, né, gineco-endócrino em várias áreas, né? E eu vejo aqui vários amigos e pessoas que a gente participa de várias atividades juntos. Eu queria saudar nas fotos a professora Ângela de Maggio e o professor Laudelino, né, que eu não vejo há muito tempo. Vejo com muito prazer que eles estão assistindo. Muito bom vê-los com aparência excelente, né? Isso é muito bom. Antes de eu começar também, eu queria fazer um manifesto, né, contra a guerra, né, do Iraque, da guerra do Hamas, né, e Israel, que eu acho que isso é uma coisa muito triste, e que enquanto a gente não tiver um Estado palestino livre, como um Estado israelita livre, a gente não vai ter paz, né? Nós temos aqui vários representantes, né, judeus e árabes, então eu acho que o Brasil é um exemplo de que essa união é possível e realmente nos entristece muito, né, viver agora com duas grandes guerras, né? Muito bem. Eu vou falar sobre os aspectos psicossociais em pacientes com diferença do desenvolvimento sexual, né? Eu não tenho conflito de interesse quanto a esse tema, mas eu também quero manifestar a minha profunda admiração pelo Freud, que eu acho que é uma pessoa fantástica, eu acho que fez uma revolução, né, na medicina, nos nossos conhecimentos, e que muitas coisas que a gente usa hoje, ele já falava isso, né, na década passada, no século passado, com muita propriedade. Os textos dele são magníficos. Eu acho que eu falo isso para os jovens, que às vezes a gente pensa assim, o Freud já é uma coisa tão antiga, mas os textos que ele escreve são de uma beleza que eu realmente gostaria de incentivar vocês mais jovens que não leram, que leiam os textos do Freud em todos os níveis, né? Que realmente, para mim, é uma coisa que sempre dá muito prazer.
Muito bem. Então, o desenvolvimento sexual tem dois grandes grupos, né? Primeiro, o desenvolvimento sexual biológico, que é um processo dinâmico regulado por genes, executado por mediadores endócrinos, e que leva ao desenvolvimento físico e orgânico das estruturas sexuais. E o desenvolvimento psicossexual, que ocorre após a diferenciação gonadal, com a diferenciação sexual cerebral. A minha aula eu vou ter 4 roteiros: desenvolvimento sexual biológico, né, ou psicossexual, as diferenças do desenvolvimento sexual e aspectos psicossexuais e desejo de fertilidade nas DDS. Né? Então, nós vamos falar desses 2 aspectos do desenvolvimento sexual. E o desenvolvimento sexual biológico, ele segue 3 etapas bem distintas, né? A determinação cromossômica, o desenvolvimento gonadal e o desenvolvimento fenotípico. Né? Na primeira etapa, nós temos a determinação do sexo cromossômico, geralmente o indivíduo 46XX, né, que resulta da fecundação do espermatozoide X para um óvulo X, ele resulta no indivíduo feminino, e no indivíduo 46XY, geralmente resulta no indivíduo masculino. Por que eu falei geralmente? Né? Porque a gente tem inúmeras composições cromossômicas que resultam em indivíduos masculinos ou femininos. Essa é uma informação que nem todas as pessoas têm, e eu chamo a atenção de vocês, além das clássicas, né? Turner, que tem a presença de 1 a cada 5.000 meninas nascidas vivas, e o Klinefelter, que é a causa principal de infertilidade masculina, que tem uma frequência de 1 para cada 1.000 meninos, nós temos 1 em cada 25.000 meninos tem um cariótipo XX. E 1 em cada 16.000 mulheres tem cariótipo XY. Quando eu falo homens e mulheres, é que a genitália externa é totalmente masculina ou totalmente feminina. E essa é uma carga que as mulheres XY carregam, né? Pela incompreensão. Como é que eu posso ser uma mulher se eu tenho um cariótipo XY? E isso é uma das minhas bandeiras de muitos anos para tentar desmistificar que não é o cariótipo que faz o indivíduo ser homem ou ser mulher. Né? Então, acho que isso é muito importante a gente ter em conta e a gente mostrar, né, pacientes que têm essa situação. Eu conto para vocês um exemplo. Nós temos uma paciente adulta com 40 anos, que é uma bailarina, e que é uma paciente com insensibilidade completa aos andrógenos. Então, ela tem essa insensibilidade, um indivíduo totalmente feminino, né? E ela tinha um relacionamento de muitos anos, né? E os dois resolveram se juntar na mesma casa. Daí ela falou assim, o marido sabia que ela não podia ter filhos, né? Isso ela tinha falado, tinha nascido sem útero e tal. Aí eu falei, mas você contou o que você tem? A resposta é sempre assim, eu contei, mas não contei tudo. O que é o tudo? É o XY. Aí ela falou, o que eu vou fazer agora? Eu tenho minha pasta com o meu cariótipo, meus resultados, na casa da minha mãe. Eu vou ter na minha casa uma gaveta trancada que o meu marido não sabe o que é, que eu estou escondendo isso? Por quê? Né? Então, para mostrar a carga de uma pessoa adulta, né, de curso superior, né? Então ela resolveu contar para o marido, mas tudo bem, e aí? Né? Eu também conto uma outra história, uma outra vivência de uma colega nossa, que era médica, que era XY, eu perguntei para ela, mas te incomoda? Ela falou, doutora Berenice, é a mesma coisa que eu falar para a senhora que a senhora tem um cariótipo XY. Não muda nada. Então, só para a gente ter essa tranquilidade, vocês que são ginecologistas e que muitas vezes recebem essas pacientes, né, para deixar isso claro e que isso aí não é isso que faz o indivíduo ser homem ou ser mulher. Muito bem. Então, a determinação gonadal, que é o próximo passo, ela depende de uma predominância da expressão de genes masculinizantes versus feminizantes, né? Então, nós temos aquela corrente de feminização dentro da cascata, essa cascata aumenta cada vez mais, né? Então, nós temos aqui a cascata masculina, né, que começa geralmente pela ativação do SRY, que vai ativar toda essa cascata até o SOX9, que é o verdadeiro determinador
da diferenciação testicular, né? E fazendo com que esse indivíduo desenvolva um testículo. Na ausência disso, né? E também existe, vocês veem, um controle negativo da linha masculina sobre a linha WNT4, que vai ser responsável pelo desenvolvimento ovariano, né? Então, você tem esse aspecto na ausência dos genes Y e na presença desses genes, você vai ter uma diferenciação do ovário. E a gente tem algumas situações que é a diferenciação de um ovo-testes, né? Uma porção testicular e uma porção ovariana. Desculpa que saiu da linha, né? Mas isso aqui é o testículo e esse aqui é o ovário. No indivíduo, né, que no passado se chamava de hermafrodita verdadeiro, hoje se chama ovo testicular, 46XX. Então, ele tinha aqui um ovo-testes, uma trompa, né, com o útero, a porção superior da vagina, e um cariótipo XX. A gente só vê as duas bandinhas do X, ele era SRY negativo, né? E aqui no ultrassom a gente vê a presença de um útero bem formado. Então, vocês veem que no mesmo indivíduo isso pode acontecer, dependendo da expressão desses genes. Muito bem. Depois do desenvolvimento gonadal, se eu tiver um testículo, eu vou involuir os ductos de Miller e desenvolver os ductos de Wolff, e se eu tiver um ovário, eu vou desenvolver os ductos de Miller em útero, trompa e ovário. E a última etapa é a formação dos genitais externos, que dependem no sexo masculino da produção e ação dos hormônios masculinos, testo e dihidrotesto. Lembrando que a genitália externa é desenvolvida pela ação da dihidrotesto, que se liga no mesmo receptor que a testo, e no sexo feminino é a ausência, né, dos hormônios virilizantes, que levam a manter uma genitália feminina que é muito próxima da genitália embrionária, que é comum a ambos os sexos. Ok? Muito bem. Então, as gônadas, elas embrionárias, então, produzem os esteroides sexuais que vão influenciar na diferenciação da genitália e também na diferenciação sexual cerebral. Cada vez mais esse desenvolvimento está claro a presença dos andrógenos que alteram a estrutura cerebral e o comportamento sexual. E aqui a gente vê regiões do cérebro, além do hipotálamo, que respondem à ação dos esteroides. E, além disso, a gente tem todo o maquinário dos esteroides nas células nervosas. Nós temos as enzimas, as mesmas que a gente tem na adrenal, mostrando que há produção de esteroides nas células nervosas, né? E, provavelmente, muitas coisas que a gente ainda não conhece são decorrentes, né, desse mecanismo de desenvolvimento neural, né? E aqui, só para vocês verem as expressões de genes diferentes na porção feminina e masculina, mostrando que existe claramente uma diferenciação sexual cerebral. Essa é uma grande discussão, por exemplo, em relação aos transexuais, né? Em que a gente não sabe ainda o que é, do ponto de vista biológico, se há uma base biológica. Eu acredito que haja, porque a expressão, né, do outro sexo oposto à genitália é muito precoce. A gente vê isso, às vezes, a partir de 2, 3 anos, o paciente já mostra que ele não reconhece aquele sexo que o corpo dele tem. Então, eu acredito que a gente tenha realmente alguma coisa biológica, né, em relação ao desenvolvimento da transexualidade. Muito bem. Aqui, além disso, a gente tem um efeito dos andrógenos, que chama-se organizacional, né, que é a formação das estruturas no período pré-natal, e na fase da puberdade nós temos efeitos ativadores. Por quê? Porque na fase da puberdade nós temos, se reassume a produção gonadal, isso também pode ter influências, tá? Aqui mostrando em animais, em ratos, né, o efeito da organização, esse período sensível, né? E aqui na puberdade, né, mostrando que há uma ativação, e esse animal, né, que tem um comportamento de macho, na verdade, foi um rato, uma rata, que foi exposta a andrógeno no período pré-natal, né, e no período pós-natal imediato, que é o período que os ratos fazem essa diferenciação. No ser humano, nós não sabemos quando que isso acontece.
tá? Então, é uma coisa ainda a ser esclarecida, né? E as DDS são exemplos que podem nos dar caminhos, né, que você possa descobrir essa origem, né, da nossa identidade de gênero. Então, o desenvolvimento psicossexual humano, a gente pode tem 3 compartimentos. O primeiro deles é a identidade de gênero, quer dizer, é o gênero que eu me identifico. Eu sou mulher ou eu sou homem, né? Isso, vamos dizer assim, antigamente, né? Agora a gente tem outras coisas que eu vou comentar. A outra é o papel de gênero, né? Esse papel de gênero, ele muda absurdamente ao longo dos anos. Se a gente pegar um papel de gênero, né, dos homens e mulheres de 100 anos atrás e agora, é uma coisa totalmente diferente, né? E a orientação sexual, quer dizer, qual é a direção do seu desejo sexual. E aqui a gente vê, né, no grupo de Kinsling, Alfred Kinsling, que foram os primeiros a fazerem um estudo científico sobre a sexualidade humana, né? Esse material também é incrível, né, porque realmente é uma área difícil de abordar até hoje, né? Nós temos dificuldade, os médicos, em geral, têm muita dificuldade de abordar a sexualidade. Basta ver os prontuários dos nossos pacientes, principalmente na clínica, né? Na gineco talvez vocês tenham menos isso, mas praticamente não se fala nada da sexualidade, não se pergunta nada, né? Aquilo passa em branco, pela dificuldade que a gente tem, às vezes, com a própria sexualidade, ou de falar nesse assunto de uma forma natural. Então, ele mostra aqui, né, uma variação entre um indivíduo exclusivamente hétero, exclusivamente homo, e as nuances que a gente tem dentro desse aspecto. E aí a Comissão de Direitos Humanos fez uma lista, né? Até hoje, aqui, desculpa que eu acabei enumerando, são 35 situações que você reconhece indivíduos com variações, né, vamos dizer assim, ou diferenças da sexualidade, né? E cada vez mais isso aparece e, de certa forma, eu vejo que existe um certo modismo, né? Por quê? Porque essas pessoas realmente chamam a atenção por serem diferentes, como todo mundo diferente, e realmente cada dia as pessoas se colocam um rótulo, né? Aí se forma uma tribo, né? E aquilo aumenta. E essas pessoas, por serem discriminadas, elas são inclusivas. Então, elas atraem as outras pessoas, elas formam grupos, né? Então, isso a gente vê, às vezes, é uma coisa muito perigosa, principalmente nas crianças, né, que mostram, às vezes, essa tendência, e que, se não forem avaliadas de maneira correta, são levadas, às vezes, por um caminho que não é o melhor para elas, né? E haja visto que, por exemplo, no grupo da Holanda, que é o grupo que mais tem experiência em tratar crianças com transexualidade, apenas 40% das crianças que se diziam transgênero mantém essa transgenicidade na vida adulta, tá? Então, por isso que atitudes cirúrgicas, né, mudança do sexo, é uma coisa que a gente tem que ir com calma para evitar que depois, né, você tenha problemas. Eu não sei se vocês sabem, mas mudou recentemente a lei. No passado, para você mudar o nome próprio, você precisava de um laudo médico, você tinha que ter um advogado, você tinha que ir ao juiz. Atualmente, basta você chegar no cartório e dizer: eu sou homem, eu sou mulher, eu quero trocar meu nome. Tá? Só que você só pode fazer isso uma vez. Tá? Então, não é que todo dia eu vou lá e troco, né? Inclusive por causa de questões policiais, né? A pessoa adquire uma nova identidade, mas isso é uma coisa que agora acontece, né? Então, a gente precisa realmente ter calma nessa orientação. Muito bem. É interessante observar que as brincadeiras na infância são um marcador muito interessante, né, em relação à identidade de gênero na vida adulta. Isso acontece, inclusive, em macacos. Tá? Isso se repete, foi um trabalho, né, da Rines que foi repetido várias vezes. E você vê assim, o que macaco tem a ver com carrinho? Né? O que significa para macaco? Mas, sei lá, alguma coisa tem. Né? De uma fêmea pegar um brinquedo, uma boneca, um brinco de pelúcia, e o animal macho preferir, né, uma coisa que tem roda, alguma coisa assim. Então, são coisas ainda que a gente não reconhece.
E nos seres humanos, tem vários estudos e a gente vai analisar um pouco disso. Qual que, então, é o efeito dos esteroides no desenvolvimento psicossexual? O que a gente sabe dos andrógenos, né? Que eles têm efeitos no comportamento, no papel de gênero, na orientação e na identidade de gênero. E os estrógenos, a única evidência que a gente tem é que no passado se usava de etilbestrol, né? Para tratamento, acho que de... Nem me lembro de que era mais que se usava. Você lembra, Baracá? Oi? E abortamento. Abortamento, é. Eu sei que várias filhas de mães que usaram e que as crianças nasceram tiveram um aumento da homossexualidade na vida adulta. É a única associação que se tem descrito. Muito bem, vamos falar um pouco, então, das diferenças do desenvolvimento, que são condições congênitas nas quais há incongruência entre o sexo cromossômico, gonadal e ou fenótipo, né? E elas são classificadas em 3 grandes grupos. As DDS por alterações cromossômicas, como a gente viu, né? Klinefelter, Turner, os mosaicismos. As DDS 46XX, que é uma situação de um feto XX que sofreu virilização intraútero no período do desenvolvimento dos genitais, que vai até os 3 meses de vida intrauterina. E DDS 46XY, que houve uma falta de ação androgênica no período pré e pós-natal, tá? Então, isso basicamente caracteriza esses grupos, né? E aí tem aquelas várias causas, que eu não vou cansar vocês com isso, mas basicamente no XX é um excesso de andrógeno, no XY foi uma falta de andrógeno, para simplificar. Muito bem. Então, a gente pegou indivíduos da nossa casuística com DDS 46XX e XY e fomos analisar, né, quais são as situações que, eventualmente, essas pessoas poderiam sofrer interferência, uma vez que você tem uma incoerência, né, entre o cariótipo e a produção hormonal, né, para você tentar avançar um pouco mais na ação desses esteroides. Então, a gente avaliou o papel de gênero na infância, a identidade de gênero, a disforia, né? Disforia, né, em grego, significa sofrimento, então o gênero te causa sofrimento, né? E o interesse em vida conjugal e fertilidade. Muito bem. O que nós pegamos o papel de gênero? Isso é uma das coisas difíceis, né? Porque, por exemplo, quando você pega brinquedos tipicamente femininos, né? Isso aqui eu acho que não tem muita dúvida, mas, por exemplo, jogos de tabuleiro. Está cheio de menino que joga jogo de tabuleiro. Eu me lembro que eu vi uma vez nos Estados Unidos uma representação dessa, e a psicóloga que mostrou, ela não colocou bola como um brinquedo masculino. Aí os latinos todos falaram assim, mas bola você não colocou? Não, mas aqui todo mundo, todas as mulheres jogam bola, né? Porque é uma questão cultural de cada sociedade, né? O futebol feminino nos Estados Unidos é uma coisa habitual, toda menina joga bola. E aqui no Brasil isso tem cada vez mais, né? Por influência dessas escolas americanas também, mas de qualquer forma, ainda, né, é uma coisa que você mostra que a maioria dos meninos tem interesse e menos mulheres têm interesse, né? E aqui os brinquedos, tipicamente, e esse aqui é considerado neutro, e esse aqui é considerado um brinquedo mais tipicamente masculino. A gente cada vez fica mais difícil, porque essas coisas vão se misturando, né? Muito bem. Então, nós pegamos 144 indivíduos, 46XY, dos quais o maior número são 32 com deficiência da 5-alfa-redutase, né, que é a enzima que converte testo em DHT. Então, esses indivíduos nascem com a genitália muito pouco virilizada, mas é o grupo que tem testosterona normal e que atua, né? Você tem testo e tem receptor. E a gente sabe que no sistema nervoso central é a testo que age, né? Então, é um exemplo natural de uma exposição, né, do hipotálamo à testosterona normal, como se fosse uma produção normal. O outro grupo é de genesia gonadal parcial e completa, né, que são os outros mais comuns. Aqui as insensibilidades parcial e completa,
né? Esse aqui é a incompleta, esse é parcial, e alguns defeitos de síntese que são mais raros, né? Muito bem. A gente também analisou a atração sexual usando essa escala, né, de o interesse do indivíduo, se é exclusivamente por mulher, a maioria das vezes se chama de ginofílica, né, quer dizer, uma atração por mulheres, aqui indefinida tanto por homem quanto mulher, e aqui androfílica, a maioria das vezes por homens ou exclusivamente por os homens. Aí, o que nós fizemos? Para avaliar a ação androgênica pré-natal, a gente dividiu esses pacientes em 3 grandes grupos. Esse grupo não teve ação de testosterona. Quem são esses indivíduos? São pacientes com genitália totalmente feminina, né? Todos esses aqui são XY, né? Então, aqui tem insensibilidade periférica, aqui completa, digenesia gonadal, hipoplasia de célula de Leydig, deficiência da D7-hidroxilase, forma completa. Quer dizer, todos aqui nasceram com genitália externa feminina, o que me mostra que não houve produção androgênica no período da diferenciação dos genitais. Esse grupo aqui, que a gente chamou de intermediário, são grupos em que você tem uma produção não totalmente normal, mas bastante importante para dar uma atipia da genitália externa. Então, a gente chamou de intermediário. E o grupo com exposição elevada a testo é basicamente a deficiência da 5-alfa-redutase, né? Porque, embora no cais a testo seja muito mais alta, você não tem receptor, então você não tem ação de testo, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me interferir, viu, gente, por favor. Bom, então o que a gente mostrou aqui? Que há uma diferença, né, significativa, né, em todos esses itens: brinquedos na infância, papel de gênero na infância, identidade de gênero, orientação sexual e a presença de disforia de gênero. Essa disforia de gênero, por quê? Porque como na 5-alfa-redutase a genitália é muito pouco virilizada, praticamente 90% dos pacientes ainda é registrado no sexo social feminino, tá? E aí eles se identificam, né, a maioria deles, com o sexo social masculino, né? Então, 56% na nossa casuística. Mas vocês veem que não é 100%. Então, esse não é o único fator, né? Porque você vê aqui que chega a 56%, mas você tem 32% dos indivíduos da mesma condição que tem uma identidade feminina de acordo com o sexo de criação, tá? Brinquedos na infância, vocês veem a predominância, né, do masculino nesse grupo, né? Papel de gênero é mais ou menos igual, né? Mas em relação a esses outros grupos, 100% dos pacientes que não têm atividade estrogênica é significativo, tá? Também nós avaliamos um grupo, será que tem algum efeito do estrógeno em relação a essa identidade? Então, nós pegamos 2 grupos, né? Esse grupo de insensibilidade completa, que tem produção de estrógeno, e o receptor de estrógeno está funcionante, né? O que não está funcionante é o receptor de andrógeno, né? E pegamos um grupo com digenesia gonadal completa, que não tem produção hormonal, nenhum estrógeno, para ver se o estrógeno teria algum papel na ausência da atividade androgênica. E a gente viu que não influenciou em nada, tá? Quer dizer, tanto os indivíduos com presença de estrógeno como a ausência de estrógeno não tem nenhum efeito sobre esses parâmetros, né, psicossociais dos indivíduos, mostrando que realmente é o andrógeno que tem esse papel, tá? A outra coisa que a gente avaliou é a idade da gonadectomia, né, pré-natal, da estrogênica na ausência de atividade androgênica. Então, a gente pegou indivíduos que foram gonadectomizados na idade pré-puberal, quer dizer, não tiveram esse efeito ativacional da puberdade, e pegamos indivíduos que tiveram esse efeito na idade adulta, né? E o que a gente observou, né? Que também não houve diferença estatisticamente significante, mostrando que nos indivíduos XY, realmente é o período pré-natal o período mais determinante das alterações psicossexuais, certo? Muito bem. Em relação à disforia, o que a gente observou? Dentre os 144 indivíduos, nós tivemos 27, corresponde a 18,7%,
que mudaram o sexo social. E vocês veem que a grande maioria foi do feminino para o masculino, que são exatamente esses casos que a genitália era pouco virilizada, e cada vez mais, no passado, né, pela teoria do Money, a ação do grupo da Johns Hopkins, que foi muito importante nessa área, se tinha uma norma, se a genitália era pouco virilizada, é melhor registrar no sexo feminino. Isso tem mudado, cada ano que se faz esses levantamentos, se vê cada vez mais se tem registrado indivíduos masculinos com atipia genital no sexo social masculino, né, e pacientes XX com atipia genital no sexo social feminino, quando tem atipia genital, tá? E aqui vocês veem que a maioria, só 2 casos nós tivemos que mudaram do masculino para o feminino, tá? Os outros todos foi o contrário. Quem é que tem mais disforia? Sempre 5-alfa-redutase, tá? Quer dizer, dos pacientes dos 32, né, 16 tiveram disforia, aqui na 17-beta, que é um defeito de síntese que converte a androstenediona em testo, né? Aqui de genesia gonadal parcial, e um caso de 3-betaol da hidrogenase, que é uma deficiência rara, a gente tem 5 casos só na nossa casuística. Muito bem. E vamos mudar, então, para o indivíduo XX, né? O indivíduo XX, basicamente, ele é representado pela hiperplasia adrenal congênita virilizante, né? Os outros casos são bem raros. Nós analisamos 123 casos, 115 foram registrados no gênero feminino, tá? Desses, 15 referiam orientação homossexual. Se esse número é maior que a população normal, nós não sabemos. A gente tem poucos estudos, a Carmita tem estudos, mas que já são de 10 anos atrás. Então, na verdade, esse assunto ainda era meio tabu. Agora, por exemplo, a gente já tem até nos registros, né, do IBGE, quando você vai preencher, até para concurso, né, você declara a sua identidade de gênero, justamente com o objetivo, né, de você... Eu tenho um colega inglês que fala que na Inglaterra, o que eles fazem? Eles põem em computadores públicos, tá, questionários, tá, e a população vai lá e vai preenchendo, né, em relação à sexualidade. Dessa forma, eles conseguem fazer uma coisa totalmente duplo cego, assim, sem ninguém saber nenhum detalhe, né, em grande número, né, porque mesmo que você tenha bias, você, como o número é muito grande, isso se dilui, né, e aqui a gente, na verdade, não sabe qual que é a verdadeira incidência de homossexualidade na população no controle. E desses indivíduos, é interessante, apenas 14 dessas mulheres, que todas são adultas, referem desejo de ter filhos, tá? Então, mostra nitidamente que, aparentemente, a exposição de testo pré-natal inibe o desejo de fertilidade. Não é porque elas não conseguem, porque se a hiperplasia estiver bem tratada, é raro você não... Tem alguns casos que você não consegue. Nós temos um caso que a gente não conseguiu baixar a progesterona por nada. Nada. Vocês pensarem, tudo a gente fez análogo, Floridef junto, aumentamos a dose de corticoide, a progesto continua 3, 6, e daí ela não conseguiu engravidar. Tá? Foi o Paulo que controlou essa paciente comigo, e infelizmente a gente não conseguiu. Então, isso mostra que realmente, e também nas mulheres XY com 5-alfa-redutase, que tem testo normal, também tem menor desejo de adoção, tá? Porque elas não podem ter filhos, mas os outros defeitos, por exemplo, CAIS, elas adotam com muita frequência. Na 5-alfa-redutase, isso é bem raro também. Então, parece que tem esse efeito inibitório e também tem uma atividade mais física, elas gostam mais de atividades esportivas, são professoras de ginástica, atividades que eles chamam de tomboísmo, né? É um efeito androgênico. Dos indivíduos registrados no sexo social masculino, todos eles mantiveram o sexo social masculino, né, que vieram mais tarde, e todos com orientação heterossexual. Muito bem. Nesse grupo, 6 casos mudaram de gênero, do feminino para o masculino. Isso é um dado importante, porque tem grupos que advogam, se você tem um Prader 5, quer dizer, uma genitália totalmente masculina, você deveria registrar essa criança com hiperplasia no sexo social masculino.
tá? E a gente não concorda com isso, e a gente já tem estudos, pessoas que fizeram estudos de 40 casos a longo prazo e mostraram que a qualidade de vida dos indivíduos XX no sexo masculino com hiperplasia adrenal congênita é pior, né? Porque você vai ter infertilidade, né? Você tem que fazer gonadectomia, você tem que repor hormônio feminino e, na verdade, as pessoas se sentem melhor no sexo social feminino. Então, a gente não... A hiperplasia, a orientação dos guidelines é registrar sempre no sexo social feminino, e, óbvio, se o paciente vem mais velho e deseja, aí é outra história, né? Que é o caso desses aqui. Todos esses pacientes tiveram um tratamento tardio, né? A maioria deles era forma virilizante simples, quer dizer, não eram perdedores de sal, então o diagnóstico foi feito mais tarde, e todos com má aderência ao tratamento, tá? Então, são meninas que virilizaram, né, que tinham pelos, voz grave, e que passaram a ser reconhecidas como meninos, né? E isso fez com que elas mantivessem, mudassem o sexo social para masculino. E eu devo dizer para vocês que, do ponto de vista social, eu vejo que elas têm uma qualidade pior do que as pacientes que ficaram no sexo social feminino, tá? Em termos de parceiros, né, de constituir família, né, e estarem adequados em relação à sua vida social. Muito bem. Então, em conclusão, a exposição pré-natal aos androgênicos influencia os desfechos de gênero, né, principalmente pelo efeito organizacional nos indivíduos XY, e também ativador no caso da hiperplasia adrenal congênita. A exposição pré-natal aos estrógenos não mostrou nenhum efeito ativo sobre os efeitos de gênero. A exposição androgênica pré-natal tem impacto no desenvolvimento psicossexual humano, influenciando o papel de gênero, a orientação e a identidade. E uma genitália atípica ao nascimento não interferiu na vida sexual das pacientes, com correção cirúrgica prévia realizada por especialistas. Esse é um problema que a gente tem grave no Brasil, que a gente tem poucas pessoas treinadas a corrigir uma genitália externa atípica. E realmente uma genitália mal corrigida é um problema que vocês devem estar cansados de vivenciar, né? Mas quando a genitália é corrigida adequadamente, não há problema. Muito bem. Eu queria aqui divulgar para vocês esse guia que nós fizemos, né, no nosso grupo, junto com a ajuda de uma jornalista, Ana Fukui, que é gratuito, tem o QR Code, pode baixar à vontade, por favor, divulguem, que a gente fez um guia com uma linguagem para leigos, né, de orientação para os pais e também para pacientes adultos, né? E ele está à disposição de vocês. Agradeço, quero mostrar aqui a minha equipe atual, né, os clínicos, cirurgiões, as psicólogas e os nossos atuais pós-graduandos, e estou à disposição se tiverem alguma pergunta. Obrigada. Parabéns, professora Berenice, Obrigada. pela excelente apresentação. Dá para acender a luz, por favor? Professora, eu deixei para fazer esse comentário agora, depois da sua apresentação. A professora Berenice foi pioneira aqui no Hospital das Clínicas, na área da transexualidade. Ela criou um grupo de trabalho aqui no Hospital das Clínicas, onde ela lidera esse grupo, com participação de várias outras clínicas, inclusive a divisão de ginecologia. Me lembro, o professor Bagnoli, no início, representava a ginecologia nesse grupo, e depois, com a aposentadoria do professor Bagnoli, o professor Sérgio Ribeiro tem participado desse grupo, junto com a Renata, na época, que foi até contratada por uma vaga de assistente do Hospital das Clínicas nesse seu setor. E hoje ela continua e realmente é um trabalho expressivo que tem a liderança da professora Berenice nisso. Na ginecologia, nós temos também uma ação conjunta com esse ambulatório, participando, e criamos, mais recentemente, um setor de assistência ginecológica. Fundamental. A pessoa
LGBTQIA+, que o Edson coordena, e, atualmente, no nosso setor de sexualidade, o professor Theo Lerner também tem desenvolvido um trabalho grande nessa área e mostrando esse setor. Foi iniciado pela professora Elza Gai, e hoje o Theo continua esse trabalho no setor de sexualidade feminina da divisão de ginecologia. Baracá, eu quero te corrigir. Pois não. A pessoa que começou esse processo chama-se Dorina Epps, né? A professora Dorina, né, foi minha professora quando eu entrei na residência. Ela tinha já um ambulatório, né? A Dorina foi uma batalhadora, ela mudou, ela ia ao Congresso, várias leis que foram conseguidas foi através da luta da Dorina, tá? E ela foi a primeira pessoa, inclusive tem um livro que ela escreveu, né? Tanto sobre DDS quanto sobre transexualidade. Então, é a ela que a gente tem que atribuir. Perfeito. O Dr. Bloise, mas a Dorina era a pessoa que tinha esse grupo de intersexo, chamava Gônadas Intersexo, e realmente a Dorina que a gente tem que dar todos os méritos. Aí, quando ela me chamou, falou assim, Berenice, você quer fazer esse ambulatório comigo? Né? E depois ela se aposentou, e eu acabei ficando responsável, né? E aí, como a gente atendia DDS e trans, eu resolvi abrir um ambulatório de trans separado, porque eles têm uma temática diferente, uma problemática diferente, né? E isso realmente, às vezes, tinha algumas dificuldades. Aí a gente criou esse grupo. Depois, na época do governador Serra, ele criou essa associação, né, do Estado, que eles ofereceram uma verba para a gente fazer um grupo, que foi esse grupo que a gente constituiu. E que aí depois nós começamos a participar desse grupo. Perfeito. Isso mesmo. Muito bom. Então, vamos colocar Theo Lerner, por favor. Edson. Professor. Tá ligado? Som. Professora, parabéns pela brilhante palestra. Queria agradecer de público a indicação do Rafael Locke para participar do nosso curso de sexualidade já agora. Sim, semana passada a aula dele foi brilhante. Eu acho que o tema da DDS, ele é um tema que é muito difícil de ser avaliado. Né? Ele entra sempre como a nota de rodapé. Eu achei brilhante ter uma aula abordando esse tema como o tema principal. Né? Então, isso é fantástico. Eu queria fazer uma pergunta. Uma das grandes dificuldades que a gente tem avaliando sexualidade humana, né, é o impacto social, é um impacto que a gente tem de todos os fatores não orgânicos, né, das regras que a gente tem da sociedade, em cima dessas definições do que é masculino, do que é feminino. Né? E aí, como é que a gente poderia fazer para filtrar o impacto de um diagnóstico que questiona esses valores binários, vamos dizer assim? Né? Então, uma pessoa que está sob tratamento médico, num questionamento de isso aí é menina ou é menino, qual é o impacto que isso pode ter? Né? O fato de estar sendo questionado clinicamente, né? A identidade de gênero, o papel de gênero da pessoa, né? Nessa definição da sexualidade, que a maioria das pessoas não passa por isso. Se existe algum grupo que correu livre de tratamento, isso tem um impacto, né? Então, eu vejo, a gente tem muitos pacientes, né, que vêm adultos, né, que não foram tratados na infância. E o que a gente vê é que, em relação às DDS, não existe muita dúvida em relação à sexualidade. O que você vê isso é no grupo de trans, né? Mas o grupo de DDS, geralmente, eles têm bem definido a identidade de gênero, tá? Raras vezes você tem um indivíduo que tem dúvidas, tá? A gente teve poucos casos, e geralmente talvez por timidez, né? Eu me lembro bem de um dos primeiros casos que eu vi, que era uma paciente com 3-betaol. Ela veio para nós para fazer uma correção da genitália para a feminização. Isso foi na década de 70 ainda. E ela veio, era uma paciente do interior de Minas Gerais, né? Eu sou de Minas Gerais, eu estou acostumada a tratar com gente de Minas Gerais, muito humilde,
né? Ela usava um vestido de florzinha, assim, um cabelo comprido, tampando a barba, tá? Assim, aí você tentava, essa paciente não está claro qual que é a identidade de gênero. E quando você perguntava, ela falava assim, a senhora é que sabe. Sabe? Então, assim, uma pessoa que nem sabia exatamente o que ela era, tá? Mas aí a gente chamamos uma psicóloga e conversamos muito e vimos que, na verdade, ela tinha uma tendência para uma identidade masculina, tá? Então, naquela época, a gente fez um trabalho que foi super bonito, assim, com a ajuda de todo mundo. Ela mudou para São Paulo, a assistente social arranjou um emprego, ela vivenciou o sexo masculino, até que ela realmente mostrou que a identidade dela era masculina. E se a gente não tivesse questionado, a gente teria feito a feminização da genitália, que era uma genitália bem desenvolvida, tinha uma hipospádia proximal, né? Então, assim, eu acho que essa questão, a questão é mais física que é questionada, não identidade. Eles raramente têm dúvidas, né? Por exemplo, quando tem disforia de gênero, um cara fala assim, eu não sou mulher, tá? Eu sou homem, desde criancinha. Tá? Esse corpo meu precisa se transformar, né? A pessoa tem essa visão. Tá? Não sei se eu te respondi, se eu entendi bem. Muito bom. Edson, por favor. Bom, primeiramente, muito obrigado por essa brilhante exposição. É sempre agregador poder ouvi-la. Eu queria perguntar para a senhora, acho que talvez esteja até alinhado com o que o Theo colocou, sabendo dessa estimativa dos 40% só que vão se manter na vida adulta com a identidade de gênero referida na infância, e olhando pelo outro lado, que mais de 80% dos adultos trans já se reconheciam diferentes desde a infância e adolescência, então fazendo o caminho reverso, qual que deveria ser a nossa abordagem no sentido de validar ou repensar a identidade de gênero que é anunciada, seja por uma criança ou adolescente trans ou com DDS, e se dentro do trabalho de vocês consideraram usar a escala de Kinsey para ver dentro desses grupos, ou talvez não fosse possível pela amostra, não sei o que vocês consideraram quanto a isso. Muito obrigado. Tá, obrigada. Então, Edson, eu não uso essa escala, né? Eu na verdade, não estou nessa área psicológica e conheço, do ponto de vista teórico, eu não tenho grandes informações, né, sobre a sexualidade. O que eu vejo é que até hoje você não tem, por exemplo, a gente faz o HTP, tá? A nossa psicóloga, que é a Marlene Nassi, tem grande experiência com HTP. E nos DDS funciona lindamente, tá? Um estudo que a gente fez, que infelizmente a gente não publicou, e que é bem complicado, é que quando você faz a escala de egos, tá? De Freud, a grande maioria dos trans tem um ego muito fraco. Tá? Isso a gente nem vai, provavelmente não vamos nem conseguir publicar, porque isso é complicado. Entendeu? Mas era uma coisa que chama muita atenção. É como se a pessoa não tivesse uma constituição egóica, entendeu? Que mantém aquela sexualidade. Então, é complicado. Mas, assim, o que eu acho que do trans, você tem que ter equipe e você tem que ter cuidado e respeito. Respeito é por todos, mas, assim, o cuidado é fundamental. E esse cuidado passa por, às vezes, o paciente, ele te agride, porque ele quer aquilo, tá? Ele quer que você faça aquilo. Então, hoje em dia, a gente tem sofrido isso, os médicos têm sofrido muita pressão, né, dos pacientes, a história do Dr. Google, né, que realmente, o que eu falo, o Google ajuda muitos médicos. Eu nunca vi o Google ajudar nenhum paciente, porque o que eles trazem de informação em DDS, então, é uma coisa absurda, porque o que tem de loucuras, né? Então, realmente, é uma situação que você não tem uma base, entendeu? Tem uma frase que eu ouvi do Claude Mijon, que é um indivíduo fantástico da Johns Hopkins, que formou várias pessoas nessa área, né? Que, assim, infelizmente, em medicina, nada é 100%. Então, você vai errar, entendeu? Não tem jeito de se acertar 100%. Então, você tem que ir com cautela, mas não pode ser cautela demais, porque senão, às vezes, você azara a vida do paciente muito tempo, né? Mas você também não pode ir naquele impulso, né? O paciente
quer estrógeno, então eu vou lá e dou estrógeno. O paciente quer testo e depois vem o cara, eu não quero essa barba, quem falou meu cabelo está caindo. Então, são situações que você tem que ser ponderado, né? Mas, assim, ainda, que eu estou falando, pode ser que a gente está falando disso agora, pode ser que daqui 10 anos você tenha um fator que você fala, olha, o cara tem isso, vai ser trans, vai ser identidade masculina ou feminina, fica tranquilo, entendeu? Se é que a gente vai chegar nisso. Eu acredito que a gente vai encontrar coisas biológicas, porque chama atenção, na maioria dos pacientes, a precocidade da identidade contrária ao sexo biológico, né? Nos pacientes que a gente pensa assim, trans verdadeiro, porque você tem também um indivíduo que, pela situação social, ele escondeu isso. Quantos pacientes a gente tem que foram casados, que têm filhos, e quando chega a 50 anos, fala assim, agora eu vou ser... O Laerte, por exemplo, é um exemplo, né? Vou ser eu mesma, né? Que eu nunca pude ser, e agora eu quero ser. Por quê? Porque a gente tem uma liberdade, felizmente, social, que te permite isso agora, que no passado não permitia, mas agora permite, né? E, às vezes, poder econômico, condição econômica, né? De fazer um tratamento, de fazer uma cirurgia, uma coisa assim, e pacientes que não querem a cirurgia, né? Pacientes dentro daquela gama, né? Que querem ter mamas, né? Eu tenho um paciente também que sempre... Ele era casado, ela era uma paciente que tinha uma atividade sexual intensíssima, que incomodava ele e a esposa, tá? Ele tinha desejo de ter mamas, tá? Então, ele tomou ciproterona e estrógeno, tá? E um dia, ele me convenceu a fazer isso, entendeu? Primeiro eu dei ciproterona para diminuir a libido, depois eu dei estrógeno. E um dia ele chegou no consultório, numa felicidade, falou para mim, doutora Berenice, eu não sei como eu conseguia viver sem minhas mamas. Aí você fala assim, olha que coisa incrível. Opa, estou aqui me exaltando, né? Então, você fica, né? Assim, você fica olhando aquilo e fala assim, você nunca ia pensar uma coisa dessa, entendeu? Mas assim, manteve o casamento até hoje, entendeu? Feliz, os filhos, né? Então, são variações da sexualidade que cada um tem a sua, né? O que a gente vai comentar, né? Professora, tem água ali se a senhora quiser. Viu? Quero sim. José Maria. Professor Berenice, parabéns pela exposição. Obrigada. A senhora colocou muito bem a influência do androgênio no pré-natal, né, da paciente no feto. E nas pacientes, aquele grupo específico de mulheres com ovários policísticos e com androgênios mais altos. Uhum. E um outro grupo também, e hoje está muito comum nas academias, o uso dos esteroides, de androgênios para melhorar a performance e às vezes acabam engravidando. Teria também alguma influência para esses fetos depois? Assim, teoricamente, né, Maria, o ovário policístico tem alguns estudos de filhos de mulheres com ovário policístico, mas não, o que eu me lembro, assim, não tem essa de cabeça, se tem alguma alteração da identidade de gênero, nunca vi isso descrito. A história do uso androgênico exógeno para ganho de massa muscular, né, e área física, que agora atualmente está muito comum, é óbvio que se o paciente tiver esse uso durante a gestação, essa criança pode nascer feminizada. Então, teoricamente, é o mesmo efeito. O efeito de exógeno ou de produção da adrenal é a mesma coisa, né? Mas, assim, se você tem um uso extremo, você também não engravida, né? Porque você vai inibir a ovulação e não vai engravidar, né? Mas eu acredito... Eu tive 2 casos que eram filhos de um médico, né? Que usava testosterona. E esses pacientes também a gente conhece, né? Que o cara já chega assim, né? Você já olha, né? Então, ele tinha 2 crianças, um menino e uma menina. Os 2 vieram como se fosse hiperplasia adrenal congênita, forma não clássica. Os 2 tinham aumento de testo, pirificação precoce, uma criança tinha 8 anos e a menina tinha 6. E eles tinham um contato físico com o pai muito grande, dormiam juntos, o pai, a mãe, os filhos, o pai segurava o dia inteiro, sabe? Tinha aqueles pais que são muito, têm muito contato físico com os filhos.
e as crianças absorviam, né? Elas tinham uma forma heterozigota, quer dizer, não era a causa da doença, e era testasógena, tá? E tem isso também com as mães, né? Porque o andrógeno, ou esteroide, de maneira geral, é muito bem absorvido pela pele. Então, o que você orienta? Se a pessoa quiser usar em áreas cobertas, né? Na coxa, na nádega, não no braço, né? Onde ele pega a criança, porque realmente você causa virilização na criança. Muito bom, professor. Professora Ângela Mágio da Fonseca. Prazer, professora Ângela. A palavra é sua, por favor. Muito obrigada, professor Baracá. Obrigado mesmo. Professora Berenice, olha, um prazer em revê-la e meus parabéns, excelente apresentação. Professora, quando eu estava estudando os ovários policísticos, os trabalhos de Barraclough, em 1961 ou 67, não lembro no momento, eles davam para as ratinhas androgênios e observou que essas ratinhas, quando ficavam adultas, davam logo depois do nascimento, quando elas ficavam adultas, elas apresentavam ovários policísticos. Nessa ocasião, nós estávamos estudando muito essa parte de dar androgênios para as ratinhas logo depois do nascimento. E teve um trabalho que, infelizmente, eu não consegui resgatar, que eles deram para os ratos machos também os androgênios logo depois do nascimento. E o que eles observaram? Largaram esses, quando ficaram adultos, não tinha nada de diferente nesses ratinhos, eles largaram os ratos junto com as ratas. E eles não copulavam com a rata. E viram que eles procuravam os ratos machos para copular. Então, isso foi um trabalho muito bem feito. Eu não consegui resgatar, quando nós estudávamos, continuamos com os ovários policísticos, e não consegui resgatar esse trabalho dos ratos machos ficarem, assim, procurando só ratinhos machos para copular. Então, isso me chamou muita atenção e eu não consigo até hoje resgatar esse trabalho. E eu queria saber se você tem alguma referência quanto a isso. E só falar a respeito de uma tese muito bem feita, que foi feita no nosso departamento, da Juscelina Paixão, em que ela estudou a parte sexual das mulheres com ovários policísticos. Todas eram heterossexuais e 86% estavam muito bem com a sua sexualidade. Eu termino dando meus parabéns novamente e a minha satisfação de revê-la também. Muito obrigada por tudo. Obrigado, professora Ângela. Obrigada, Ângela. O prazer é meu de te rever também. Eu não conheço esse trabalho, eu achei bem interessante. Vou tentar achar, se eu achar, eu te mando a referência. Tá bom? Obrigada. Gustavo, por favor. Bom dia, professora. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. É sempre um prazer e, mais do que isso, a gente sempre aprende com as aulas da senhora. Legal. Queria também parabenizar a senhora pelo lançamento desse material. Eu tive a oportunidade de ver e realmente é muito útil, porque uma das coisas que a gente tem é um problema de informação para as pessoas que têm esses problemas, né? Elas vão procurar no Google e tem aquela... Então, eu queria parabenizar a senhora e a sua equipe também. Uma das dúvidas, um problema que a gente tem, principalmente com os ginecologistas e obstetras, é a questão de qual a abordagem, então, qual a conduta que a gente deve ter ali no primeiro momento e nos momentos seguintes, quando a gente se depara com uma paciente com uma genitália atípica. Queria que o senhor comentasse um pouco a respeito disso. Primeiro, assim, desde o primeiro momento para dar notícia para os pais, como também num segmento depois, como a gente poderia, de alguma maneira, atuar nesses momentos aí que são tão angustiantes para a família, né? Perfeito. Obrigada, Gustavo. Então, eu tenho uma... essa é uma situação, né, do primeiro contato, é uma situação realmente bem complexa, e que você precisa estar preparado para esse momento, né?
a primeira coisa que eu sempre falo é assim, nesse momento, você fala pouco, tá? Não fica falando, sabe, descrevendo. Então, primeiro, você tem que ter tranquilidade. Você tem que tranquilizar os pais que a criança é saudável, que ela vai ter, assim, o seu filho nasceu com uma diferença no desenvolvimento da genitália, né? Descreva para os pais um pouco da embriologia, que o feto é igual, masculino e feminino, até os 2 meses, de acordo com a presença de genes ou de hormônio. Então, você precisa realmente fazer, né, estudos ainda. Evite, por enquanto, não registre a criança, né? Mas, assim, ter tranquilidade e não ficar dando explicação demais, principalmente se você não é da área. Porque, às vezes, a pessoa angústia do não saber, né? Então, você mesmo fica atrapalhado e começa a procurar a palavra, e essas palavras são lembradas para sempre. Até hoje, depois de 30 anos, mas o ginecologista falou, o neonatologista falou tal coisa, entendeu? Então, assim, fale pouco, seja natural, né? Exalte a condição da criança. Por exemplo, a gente tem situações, por exemplo, um paciente falou para mim assim, os cuidados que a gente tem que... Meu filho era o único que não tinha etiqueta de nome no bercinho. Entendeu? Então, assim, ele tem que ter um nome, você vai pôr um apelido, vai ser neném, bebê, né? Um nome neutro, né? Para a pessoa saber, porque a pessoa olha e fala assim, como é que é o nome dele? Aí todo mundo fica com aquela curiosidade, por que só esse que não tem etiqueta, entendeu? Já sabe como é que são as pessoas. Então, outra coisa, chamar a equipe da enfermagem, tá? E todo mundo tem a mesma conversa. Olha, essa criança nasceu, e a conversa é simples, por exemplo, hipospádia. O que é a hipospádia? É o orifício uretral fora do lugar, que vai fazer uma plástica da genitália, e que a plástica é bem sucedida. Então, você não faz, sabe, aquele, né, um alarde. Qual que é a diferença de uma atipia genital e de uma malformação cardíaca ou de face? Nenhuma, só que uma é no genital. E que, às vezes, te atrapalha a atribuição do sexo social. Entendeu? Você tem que aguardar um pouco mais do que olhar a criança e falar é menino ou é menina. Por exemplo, agora a gente tem tido muitos casos com a história da sexagem, né? Das pessoas que vêm com a incongruência de gênero. Então, você vê coisas absurdas. Por exemplo, a pessoa faz o que é nesse caso? Você faz uma sexagem da XY, faz ultrassom morfológico, a genitália feminina. Aí tem gente que faz ressonância, amniocentese, entendeu? Aí você vai, para que você vai fazer isso agora? Você tem que acalmar os pais, orientar, vamos esperar o nascimento, né? Aí, às vezes a pessoa fica repetindo a sexagem 5 vezes, tá? Então, é uma coisa que... Por quê? Porque o médico não dá segurança, né? Então, e assim, mande para o especialista, tá? Tem muitos especialistas em São Paulo nessa área, tá? Eu me coloco à disposição, adoro fazer isso, porque realmente você tem tranquilidade, você está acostumado a fazer isso, entendeu? Você já vivenciou essa situação inúmeras vezes, né? Porque senão você realmente se atrapalha e prejudica essa família, né? Porque eles sempre falam isso. Tá? Perfeito, professor. Esse guia, se for possível, nós vamos colocar no nosso portal. Por favor. ginecousp.com.br. Eu quero que ele esteja em todos os lugares do mundo. Perfeito, perfeito. De língua portuguesa. Professor Laudelino, eu acho que o senhor levantou a mão ou foi coçar a barba? Obrigado, professor Baracá. Antes, eu estou com receio de o senhor sair, porque o senhor tinha sumido do grupo aqui, aí eu pedi para o Bruno contactá-lo. Hoje é um dia muito especial para nós. Então, hoje é um dia muito especial para nós. O senhor não vai sair, não, né? Da reunião. Não, eu não saí. Eu saí exatamente por isso, por causa desse dia. Uma série de telefonemas daqui, de fora. Então, eu nem não saio hoje, por favor. Não saia mais. Vou passar para o professor Nilson fazer os comentários dele e o senhor vai fazer o comentário final, aí nós vamos
também falar um pouquinho sobre por que hoje é um dia especial, tá bom? Obrigado. Não saia, por favor, professor. Saio não. Tá bom, professor Nilson. Professora Berenice, parabéns, né? Eu acho que tem Obrigada. pessoas que têm muito conhecimento, mas não conseguem expor e tornar aquilo fácil, né? Complica. Tem pessoas que não têm o conhecimento, mas são bastante didáticas. E tem aquelas pessoas especiais que têm o conhecimento, têm a profundidade e conseguem tornar o complexo de uma forma bastante fácil e palatável, que é como a senhora sempre faz, né? A gente sempre aprende. Tinha duas colocações, mas já foram respondidas. Uma foi a questão nas maternidades, quando nasce o bebê, né? Essa era uma questão, acho que importante. Acho que a melhor coisa que tem é o médico solicitar uma pessoa bastante gabaritada, lembrando que as maternidades, em geral, em São Paulo, não têm essa pessoa, né? Então, acho que seria importante trazer uma pessoa de fora. Acho que... E é uma outra coisa que eu acho fundamental, que eu vejo cada vez mais, o que o Zé Maria colocou, a questão do uso dos esteroides, né, androgênicos na pele. Inclusive mulheres no período de pós-parto. Essas fisicultoras, de forma bastante importante, a gente observa isso. E muitas vezes elas utilizam uma parte na coxa, mas uma outra parcela cada vez maior eu vejo na região, na parte interna de braço e antebraço. E que pega a criança. Esse é um grande drama que eu tenho, principalmente pela colocação, né, que a senhora colocou aqui, que é no período pós-parto. E a outra coisa que eu acho interessante, que o cérebro realmente é uma coisa, o sistema nervoso central é muito, muito importante, cada vez mais. Lembrar que boa parte da produção, a produção estrogênica a nível cerebral, em geral, vem da testosterona ou dos androgênios, né? E que funciona, estrogênio funciona como o inibidor seletivo da recaptação da serotonina e da noradrenalina ou norepinefrina. Muito importante, e é a questão da diferenciação. Então, a minha pergunta, a senhora, já também a segunda pergunta, a senhora resolveu na própria colocação. Qual é esse momento, né, que seria importante, né? O mais provável, eu acho que sejam substâncias ou genes que possam ter atuação, né? Cada vez mais a genética vem explicando. Mas eu acho que me trouxe uma tranquilidade muito grande em relação a essa coisa cada vez mais complexa que nós estamos tendo a nível do nosso consultório, e muitas vezes a gente não tem um preparo adequado sobre isso. Então, eu queria te parabenizar. Sempre é um prazer muito grande. É um aprendizado muito grande que a gente tem. Perfeito. Só um comentário, Nilson. Quando você tem essa criança, por exemplo, você é a pessoa que fez o parto, é importante que o médico que atende, que tem o contato com a família, tenha uma atitude, né, de acolhimento sem se estender demais, porque também não pode fugir, entendeu? Porque o que está acontecendo? O meu médico sumiu, né? Já vi isso também. Ele nem veio aqui falar com a gente, entendeu? Então, também, isso não é bom, né? Quer dizer, então, eu esqueci de comentar isso, mas assim, a pessoa tem que chegar e falar assim, olha, realmente, sua criança nasceu com uma diferença no desenvolvimento dos genitais, então a gente precisa chamar um especialista, vai ter que fazer alguns exames para definir exatamente qual que é o sexo ideal para essa criança, né, com a participação de vocês, e então nós vamos chamar um colega, entendeu? Mas assim, esteja presente e se mostre com tranquilidade, né? Porque também essa coisa de não quero nem ver, entendeu? É ruim. Professora Berenice, eu acho, Nilson, que é importante aí seria o papel das sociedades, porque nós não temos acesso às maternidades. E quem atende é o obstetra, que muitas vezes está bem menos afeitos que nós nesse cuidado, muitas vezes são ginecologistas e obstetras, e os pediatras, o neonatologista. Então, talvez a SOGESP, aqui no nosso estado de São Paulo, a SOGESP e a Sociedade de Pediatria de São Paulo, fazer alguma campanha educacional nesse sentido. Eu vejo que isso realmente seria muito importante nesse sentido. Agora,
Para finalizar, então, professora Berenice, o professor Laudelino vai fazer as considerações dele, e eu quero dizer que hoje é o aniversário do professor Laudelino. Opa! Por isso que ele acho que estava saindo para atender os telefones. Parabéns, viu, professor Laudelino? Olha, até o Ruiz não pode bater palma dirigindo, hein, Ruiz? Como é que você faz com as duas mãos? Está vindo para cá, né, Ruiz? Tá bom. Então, professor Laudelino, com a palavra, por favor. Muito obrigado, professor Baracá. Olha, mais uma palestra maravilhosa. Há muitos anos que eu não ouvia a Berenice. E quantos conhecimentos foram agregados desde a última vez que eu a vi. Oh, que maravilha! Quantas horas de estudo uma palestra como essa economiza para a gente, não é? E eu fiquei curioso, sabendo destes avanços no conhecimento desses distúrbios do desenvolvimento sexual, para fazer uma outra pergunta. É paralela, não é bem da aula, mas talvez a doutora possa me dar alguma informação. Eu me refiro ao homossexualismo, o indivíduo fenotipicamente bem desenvolvido sexualmente, masculino, mas que tem esse comportamento homossexual. Existe algum distúrbio conhecido nesse sistema nervoso que leva esse indivíduo a ter esse comportamento? Muito obrigado, doutor. Professor, prazer em ouvi-lo. Felicidades pelo aniversário, que tenha muitas comemorações, né? Muito bolo. Então, professor, na verdade, o homossexualismo, até onde eu sei, não existe nenhuma evidência, né, hormonal ou de nenhum distúrbio, né? É simplesmente uma identidade de gênero que não é nem considerado uma patologia, né? Ela não está nem no CID mais, né? Porque ela já esteve, inclusive já houve tratamentos, né, para a homossexualidade, e hoje em dia não é considerado uma variação, e o número de pessoas homossexuais é cada vez maior, né? Então, eu acho que isso é uma variação, mas que a base fisiológica, se há alguma base fisiológica, existem alguns estudos que mostram em gêmeos univitelinos uma incidência maior de homossexualidade, mas, assim, que eu saiba, do meu conhecimento, não existe nenhuma base biológica da homossexualidade. Muito obrigado. Professor Laudelino, mais uma vez, parabéns, viu? Muito obrigado, comemore bastante o seu dia. Muito obrigado. Professora, muito obrigado. Foi excelente. E, olha, vou voltar a dizer, tudo que foi apresentado aqui mostra o seu grande papel, a sua liderança nessa instituição, no Hospital das Clínicas, nessa área. Mostra uma experiência não só teórica, acadêmica, como uma experiência de vida também, com muita sensibilidade. Obrigada. Parabéns, professor. Obrigada, gente.